Manhã Cidade. Muito bom dia, são 11 horas 8 minutos na Rádio Cidade, 11 horas 8 minutos no Momento Cidade Entrevista dentro do Manhã Cidade. E olha, hoje, sejam todas, né, bem-vindas e bem-vindos. Hoje a entrevista é especial, estamos aqui com Silvio Nascimento, ex-presidente da Embratur, tá? E um líder de direita na cidade, né? Alguém que, né, advoga as bandeiras da direita conservadora, né? E tem mais, né? Alguém que está sempre aqui na política e que conhece como ninguém os bastidores da política caruaruense. Então ele já está aqui à minha direita na bancada, à sua esquerda, na tela da Rádio Cidade. A gente já faz o convite a você que quer ter a experiência Rádio Cidade, vem para o nosso canal do YouTube, que é Rádio Cidade 99.7 Reportagens. E também, ó, isso, tá na tela, aproveita, se inscreve, né, e deixa um like pra gente, tá bom? No Flixidade, nós temos lá, olha, na tua loja do celular da Apple ou da Android, tem um aplicativo chamado Flixidade que você baixa lá rapidinho, não ocupa quase nada da memória do teu celular e olha só, entrega toda a nossa programação, inclusive os clipes musicais que só passam aqui, tá bom? Então, baixa o Flixidade também para ter essa experiência e nós começamos a entrevista com o Silvio. Silvio, primeiramente, muito bom dia, é um prazer tê-lo de volta ao Cidade Entrevista, estar aqui com você novamente. E agora, num momento interessante, você veio há algum tempo atrás, né? Eu estava falando, né, de fazer uma análise geral da conjuntura política, mas de lá para cá algumas coisas começaram a andar, se movimentar. Inclusive você fez um vídeo, né, que circulou bem nas redes sociais, um vídeo antes do 7 de setembro. Eu queria começar por aí, né? No vídeo era você retratando que o 7 de setembro deste ano era um momento de luto, um momento mais de ficar em casa, um momento de perda, né? Da forma como você tratou no vídeo e foi explicando ali. E eu queria perguntar a você o seguinte, o porquê, né? E você não fazia muito isso antes, estava sempre envolvido com as questões da Embratur, mas aí foi lá, fez um apelo, né? E queria saber como é que foi o resultado desse apelo também. O pessoal aderiu? Seja bem-vindo à Rádio Cidade. Muito obrigado, professor. Bom dia, professor Marco Aurélio. Bom dia a Bel, bom dia ao Vinícius, ao Alan, que está ali conosco, ao doutor Eduardo Florencio, ao doutor Everaldo, que também nos acompanha hoje aqui no estúdio, ao meu amigo Mário Flávio, a Renata, ao meu amigo Adolfo, Rodolfo, Adolfinho, enfim, a todos que fazem, a toda a equipe aqui da Rádio Cidade. O professor está certíssimo, eu enquanto fui em Embratur, fui diretor de marketing, depois presidente da Embratur, e enquanto eu fui em Embratur, eu realmente me ocupei da promoção do turismo internacional do Brasil. Então, levei as belezas do Brasil, os nossos estados, as nossas cidades turísticas, incluindo Caruaru, para os nossos eventos no exterior. Não só eventos, como campanhas publicitárias também e alguns eventos de promoção de turismo mesmo, né? Como press trip, como roadshows e etc e tal. Mas isso era uma dedicação enquanto profissional de comunicação, enquanto profissional de marketing e profissional do turismo. Retorno a Caruaru e aí retorno também à minha agenda política. Todos nós somos essencialmente seres políticos e eu um pouco mais porque já fiz parte da política partidária, já fui candidato a deputado estadual, tive o prazer, a honra e o orgulho de quase 15 mil pessoas deixarem suas casas em 181 municípios de Pernambuco para ir dedicar o voto no meu nome. Então, retomo agora as atividades políticas a partir do convite do Eduardo Florencio, o doutor Eduardo Florencio, que está aqui, e também no outro amigo nosso, para que a gente pudesse reagrupar a direita caruaruense, para que a gente pudesse reorganizar a direita. A gente teve eleições em 2022 e de lá para cá, quer queira, quer não, as pessoas perderam um pouco de interesse na questão da política e a gente está reagrupando todo esse pessoal e principalmente os conservadores e aquelas pessoas que votaram no presidente Bolsonaro, que confiaram no projeto Bolsonaro, que aqui em Caruaru foi até diferente de todo o Estado. No Estado, o presidente quase alcança os 30%
o percentual de 30% de votos, mas aqui em Caruaru alcançou 42%. Foram 83 mil pessoas, repito, deixaram suas casas para votar no presidente Bolsonaro. Essas pessoas precisam, mais uma vez, ser reagrupadas, precisam receber o alerta, na verdade, com relação às eleições municipais, em quem vão votar, em quem o candidato delas estão ligados na questão nacional. Isso é indissociável, não dá para a gente separar uma coisa da outra. Quando você pega um candidato de esquerda, inevitavelmente ele está ligado a tudo que a esquerda vem fazendo com o Brasil nos últimos anos. E a gente aqui não precisa elencar todo o estrago que a esquerda fez, partindo ali de Petrolão, Mensalão, enfim, de todo o que a Lava Jato, que continuo, claro, acreditando na Lava Jato, tudo que a Lava Jato descobriu e que hoje tem sido, digamos assim, desqualificado, todos os integrantes da Lava Jato, e a gente sabe que, na verdade, isso é uma questão meramente política, porque quando você tem uma operação onde algumas pessoas, algumas não, muitas, foram presas e que várias delas devolveram montantes que ultrapassam a casa de bilhões de reais, então por aí você tira que não pode ter sido meramente uma conspiração. A gente está falando de fatos. Existiram realmente. Então, a gente teve esse convite para vir reagrupar a direita e, por isso, minha presença um pouco mais marcante nas redes sociais, falando e debatendo a questão política. Lhe respondendo sua pergunta original, o vídeo sobre o 7 de setembro é porque a gente entende, nós conservadores entendemos, nós conservadores de direita, nós entendemos que não há muito o que comemorar no dia da independência, quando justamente a nossa liberdade tem sido cerceada. Hoje a gente vê que deputados têm perdido o mandato, que deputados têm sido presos, têm sido perseguidos, justamente por um crime que é o crime de opinião, de expressar a sua opinião. A gente sabe que o parlamentar, ele goza de imunidade parlamentar. E como pode ele querer dizer alguma coisa e ele ser punido pelo que ele está dizendo, pela opinião dele? Então, a gente vive um momento onde jornalistas são perseguidos, está aí o Eustáquio, está aí o Alan dos Santos, está aí tantos outros que têm sido perseguidos, tantos outros parlamentares têm sido perseguidos e tantos outros cidadãos têm sido perseguidos. Naquele fake que dizem de terrorismo do dia 8 de janeiro, onde foram presas senhoras de 70 anos que não estavam armadas, como eu disse no vídeo, nem com estilingues. Só estavam acampadas na frente do quartel, manifestando o seu direito à opinião, o seu direito a se manifestar, o seu direito a dizer o que pensa. Só estavam fazendo isso. E foram presas muitas e muitas pessoas em decorrência do mero fato de se manifestar. E aí eu entendo que muitas vezes a esquerda diz que nunca ocorreu isso no Congresso, nunca ocorreu isso lá na Praça dos Três Poderes. E aí é só voltar alguns anos atrás que a gente vê o MST. Basta você aí dar um Google que você vai ver o MST invadindo o Congresso Nacional. Enquanto isso, o próprio presidente atual, ele disse que a esquerda nunca fez isso. Fez sim, presidente. Fez. O senhor sabe que fez. O senhor sabe que fez, mas o senhor mente. A verdade é essa. Infelizmente, o senhor mente. A esquerda fez isso em muitos momentos. E quando a esquerda não faz isso, a esquerda, infelizmente, sabota movimentos legítimos, como foram os movimentos de 2014, onde ela infiltrou os Black Blocs, e aconteceu o que aconteceu, fazendo com que as famílias tivessem medo de ir às ruas protestar, porque estava existindo violência. E essa violência, na verdade, era organizada pela esquerda, e todos nós sabemos que isso aconteceu. Foi uma sabotagem da esquerda, e repito, costumais da esquerda fazer isso. Olha, e no caso, como foi a repercussão, né? Dentro do seu campo, né, de ação, como foi a repercussão daquele vídeo? Seus correligionários, as pessoas que sentiram que era a hora mesmo de não ir para a rua, não foram para a rua, foram para a rua.
Como é que foi a repercussão do seu vídeo entre as pessoas de direita, conservadoras, no seu grupo político em geral? Não foi um movimento local, não foi um movimento que foi só em Caruaru, foi um movimento nacional. Foi um movimento que aconteceu nas capitais, foi um movimento que aconteceu em todo canto. Aqui em Caruaru, obviamente, houve desfile das escolas públicas e quando os filhos menores vão, as mães vão, os pais vão. É natural que isso ocorra. Então, tudo que a gente viu nas ruas aqui em Caruaru foram os pais acompanhando os filhos. A gente não viu como via em anos anteriores, as ruas lotadas, uma comemoração pelo 7 de setembro, pela independência do Brasil. Não existe independência sem existir liberdade de expressão, sem existir a liberdade de opinar, de dizer o que pensa. Então a gente entende que não foi um movimento local, foi um movimento nacional. E tanto que eu estava vendo matérias do ano passado que a imprensa, aquele lado da imprensa que tem lado, o lado da imprensa que tem lado, que é a esquerda realmente, mas chegou a dizer mais de 1 milhão de pessoas na esplanada dos ministérios. A gente via que nem o gramado se conseguia enxergar. Esse ano, o próprio governo federal calculou em 30 mil pessoas, depois recalculou para 50 mil pessoas, e ainda assim eu sou capaz de duvidar que tinham 50 mil pessoas lá, a não ser que sejam servidores públicos, infelizmente com medo de perder o emprego, de serem exonerados, pessoas de cargos comissionados, pessoas com medo de serem perseguidas, que isso a esquerda sabe fazer com maestria. Perseguir é com a esquerda mesmo. Olha, tem um ponto importante. Só para a gente fechar esse assunto do 8 de janeiro, eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar a pergunta para o intervalo, Silvio. Tá certo, professor. Mas é o seguinte, é que ontem, hoje quinta-feira, quarta-feira, o ministro Alexandre de Moraes, né, ele deu um voto, né, para condenar um réu chamado Aécio Lúcio Costa. Ele foi condenado a 17 anos de prisão, justamente pelos envolvimentos nos atos do 8 de janeiro. Esse voto ainda vai haver o voto dos outros ministros. O julgamento está em andamento. O Alexandre, que foi o primeiro a fazer a condenação, condenou ele por associação criminosa armada, abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado por violência, deterioração de patrimônio tombado, e a soma disso tudo dá 17 anos, sendo 15 anos de reclusão e 1 ano e 6 meses de detenção. E ainda um pagamento de 100 dias multas de R$44 mil. Esse é o primeiro réu, e aí, justamente por ele, é o primeiro réu condenado dentro do STF, quer dizer, condenado ainda não, gente, que o julgamento não acabou, mas o Alexandre de Moraes é que se posiciona para isso, e aí agora os outros ministros vão segui-lo ou não, mas a questão é justamente essa. Diante de um fato como esse tipo de ação para você está abrindo a porteira para a condenação, né, de mais gente, como é que você recebe, como um líder de direita, esse tipo de julgamento feito pelo STF, que está em andamento? O ministro Alexandre de Moraes está tomando para servir de exemplo para os demais. Eu acredito que não serão várias as condenações, acredito mesmo que não, eu pelo menos espero que não, mas é o que ele tem feito e, na verdade, assim, é o que o STF tem feito. Tem tomado isso, pega alguém ali e diz assim, deixa eu te condenar para mostrar e deixar os outros aqui pianinhos, quietinhos. Assim, ficou muito mais difícil ir para as ruas agora, quando você pega e você mete um bocado de gente de bem na cadeia, né? Quando a PF vai, quando o Exército vai, quando a PM do DF vai e que prende um bocado de inocente e que se isso serve... para servir de exemplo aos demais, então amedronta o cidadão de bem a ir para as ruas manifestar pacificamente como vinha se manifestando. Infelizmente, a verdade é essa, é só para dar de exemplo, é só para reprimir os movimentos conservadores. Tanto que no 7 de setembro não puderam fazer nada, absolutamente nada contra os conservadores. Quem é que ia prender só porque a gente não quis ir para as ruas? Só porque a gente não quis comemorar? Só porque a gente quis ficar em casa, viver a família? Só porque a gente quis ficar em casa, por exemplo, orando pelo Brasil? Então, assim, não dá para prender por causa disso. Agora, se a gente tivesse ido para as ruas, aí com certeza eles teriam de novo
tomado a gente como exemplo, tomado um grupo pequeno como exemplo, para que as manifestações fossem sempre abafadas. Perfeitamente. A gente era para o intervalo, mas já antecipou a resposta, só que é o seguinte, gente, a gente vai ao intervalo, mas daqui a pouco a gente volta com a entrevista aqui com o Silvio Nascimento, ex-presidente da Embratur, tá bom? É só um minuto. Fica aí. Manhã Cidade. Manhã Cidade. Rádio Cidade. Você está ouvindo o Manhã Cidade, sua revista diária aqui na Rádio Cidade, com Mário Flávio e Renata Torres. Apoio Unimed Caruaru. Cuidar de você, esse é o plano. Nevinha, cama, mesa e banho. Bom gosto e requinte para o seu bem-estar. Viva de frente, seja feliz e sorria com a Oral Unique Caruaru. Pensou em conforto e versatilidade em jeans? Então conheça a Atitude Jeans. Venha para as nossas lojas conferir. Temos as roupas jeans que revelam o melhor das tendências atuais. Peças indispensáveis em todas as estações. Atitude Jeans. Lojas na Fábrica da Moda e Polo Caruaru. Jeans é com atitude. Atitude Jeans. Água Mineral Santa Joana, a melhor e mais vendida água mineral do Brasil, jogando com você o futebol pernambucano. Conheça também os refrigerantes Santa Joana nos sabores laranja, uva, guaraná, limão e cola. Água Mineral Santa Joana, a melhor água mineral do Brasil. Se liga aí! Você que quer se deliciar com o melhor hambúrguer da cidade, então peça agora no Insanos Hamburgueria. É uma delícia! Dá até água na boca só de pensar. Hambúrguer de todos os gostos, com produtos de alta qualidade. Venha saborear também nossas deliciosas pizzas. E o melhor, o Insanos Hamburgueria disponibiliza de um cardápio variado para o seu almoço. Você sincero. Quem experimenta, vira fã. Insanos Hamburgueria. O mais saboroso. O irresistível. O melhor. Peça já o seu no delivery. WhatsApp 81982814812. Vou repetir. 982814812. Insanos Hamburgueria. Tudo para a sua fome insana. Gilmara Presentes, tudo em brinquedos nacionais e importados no Atacado e Varejo. Você encontra bonecas, carrinhos, jogos, bolas e muito mais. Qualidade e preço baixo você encontra em Gilmara Presentes. Rua São Sebastião 366, Centro, e também com loja na Feira da Fundac, no Portão 6. Nosso WhatsApp é 81 994 22 8605. Curso de Português e Redação Menelau Júnior e Unimed Caruaru apresentam terceiro Areópago do Agreste, com a presença do professor Luiz Pondé, pela primeira vez em Caruaru. Palestra imperdível com tema Desafio da Mudança, no dia 5 de outubro na Casa de Eventos Maria José Recepções 2. Outras informações pelo número 99808-8798. Ingressos à venda na bilheteriadigital.com e na Banca Terceiro Mundo. Realização Instituto Indagator. Apoio Rádio Cidade. Vem aí o dia imperdível Unimed. Planos para microempresas a partir de R$ 114,29. Saiba mais em diaimperdível.unimedcaruaru.com.br. Na Rádio Cidade, 11 horas e 27 minutos. Você está ouvindo o Manhã Cidade, sua revista diária aqui na Rádio Cidade, com Mário Flávio e Renata Torres. Apoio Unimed Caruaru. Cuidar de você, esse é o plano. Nevinha, cama, mesa e banho. Bom gosto e requinte para o seu bem-estar. Viva de frente, seja feliz e sorria com a Oral Unique Caruaru. Manhã Cidade. WhatsApp Cidade 998788099.
Apoio Rockball, o boliche de Caruaru. Estamos de volta, segundo bloco do programa Cidade Entrevista dentro do Manhã Cidade, e a gente está recebendo o Silvio Nascimento, ex-presidente da Embratur, um dos líderes da direita conservadora de Caruaru e, por que não dizer, de Pernambuco também. Agora, tem muita gente mandando mensagem, Silvio, eu quero parar aqui um pouquinho, agradecer a imensa audiência hoje, né? Muita gente boa vindo por aqui, pelo YouTube, pelo nosso WhatsApp Cidade, e aí é o seguinte, tá rolando hashtag, Silvio. Tá rolando mais de um aqui, mas eu vou dizer aqui, ó. Tem a principal. Que não seja ruim. Não, a principal é Silvio, estamos com você, né? Que é o pessoal bom. aqui. Que Plínio Roberto feliz. Santos, Fábio Ramos, tá com essa. O Pedro Serafim, a galera grande aqui. Essa é a que tá mais. Mas tem uma outra aqui ainda também. Tamo junto com o Silvio, né? Tem uma Silvio Nascimento, mas aqui tá pegando mesmo é a Silvio, estamos com você. Galera mandando aqui essa hashtag Que aqui, bom. seguindo a gente no YouTube. Agradeço de todo meu coração. Isso prova a força do conservadorismo e prova que o que eu estou dizendo aqui tem sido aprovado pelo pessoal que está do outro lado. Perfeitamente. E aqui o Juca Novaes diz, vamos acordar a direita conservadora. Né? Ele vem com essa aqui e também... Abraço, Juca. Também o Fábio dizendo, Deus, Pátria, Família, Liberdade, e o lema, né? O lema básico dos apoiadores de Bolsonaro. Mas tem muita gente mandando mensagem, dando os parabéns, o Luston Santos, a Rosimar Tavares também, a Núcia Lima, mãe de nosso querido Mário Flávio, está aqui com você, dizendo que Deus abençoe o eterno presidente Bolsonaro. Ela ali, Dona Núcia está aqui sempre nos acompanhando. Dona Núcia, um grande abraço para a senhora, tá bom? Bom, olha, Silvio, agora, tem mais gente mandando mensagem também pelo nosso zap, né? Deixa eu pegar aqui o nome dele, a Fabiana, aliás. Bom dia, gostaria de saber do nosso querido Silvio se você virá para prefeito em 2024. Essa é a Fabiana perguntando, e ela diz, os conservadores estão na expectativa. E aí eu aproveito essa pergunta da Fabiana e te faço. Realmente, Silvio, com essa movimentação que você começou a fazer, né? Juntando um grupo aqui em Caruaru, né? Discutindo no primeiro momento num campo político mais interno, depois indo para redes sociais, que é um campo já público ou mais público. Seu movimento é de uma tentativa assim, você quer realmente buscar a majoritária em 2024? A Fabiana disse, conservadores estão na expectativa, Silvio. Bom dia, Fabiana. Obrigado pela sua pergunta. Inicialmente, eu fui convidado para que a gente pudesse, como eu falei aqui no início, reagrupar os conservadores de Caruaru, essas 83 mil pessoas que votaram no presidente Bolsonaro, que votaram num projeto da direita conservadora, inicialmente dessa forma. Mas veja, eu estou sempre à disposição do meu grupo. Sempre fui desse jeito. Eu sempre fui uma pessoa de grupo, de seguir o grupo. Então, assim, se for desejo do grupo, eu serei candidato a prefeito, a vereador, a presidente de Portugal, como disse naquele dia o meu amigo querido Gilson Machado Neto. Enfim, eu estou aqui à disposição da sociedade caruaruense, estou à disposição dos conservadores, e é bom frisar, sabe, professor, que quando a gente fala conservadores de direita, a gente não fala necessariamente de bolsonaristas. A maioria dos conservadores de direita são realmente bolsonaristas. Alguns não são, nem precisam ser. Basta estarem juntos dentro dos princípios que a gente defende. Os princípios cristãos, os valores familiares, Deus, pátria, família, liberdade, que, como bem o professor falou, são princípios do conservadorismo. Então, a maioria deles está com Bolsonaro. Aquele que não estiver com o presidente Bolsonaro como pessoa, está com a gente como princípios e valores. E é esse pessoal que a gente está querendo realmente agrupar. E estou à disposição dos conservadores. Olha, é interessante, a Irani Ferreira diz isso, né? Que quer te ver como futuro prefeito aqui da cidade. O Everaldo, deixa eu pegar aqui, o Everaldo Ferreira, né? Diz, olha, você, Silvio, representa o braço leal dos conservadores de Caruaru, Deus, Pátria, Família e Liberdade. Muita gente mandando a hashtag também pelo nosso zap, a Simone manda, Silvio, estamos com você, a Cristina também. Eu nem estou dando conta de tanto, mas o pessoal está fazendo bom, aqui, né? Que bom. Agora, e o Pedro Serafim também diz, a direita caruaruense está unida. E aí a pergunta é o seguinte, Silvio, você está discutindo no grupo e diz que está à disposição. Agora a gente tem 2 pontos para pensar.
partido político para onde agrupar-se, né? Porque no Brasil a gente não tem candidatura avulsa, então precisamos de estar filiados a partidos, e o CUSI está conversando com outras forças. Então, antes das outras forças, já tem um partido no qual vocês estão pensando em agrupar? PL, Patriota, Republicanos, não sei. Tem algum partido em mente? Talvez essa seja a última questão que o grupo vá discutir e debater. Hoje a gente está muito preocupado em reagrupar. Em segundo momento, a gente está preocupado em discutir gestão. A gente está muito preocupado nesse sentido. E lá para o final a gente vai falar sobre política partidária. Afinal de contas, a gente precisa de um partido que abrigue as candidaturas conservadoras, seja majoritária, sejam as candidaturas a proporcional. Mas, nesse momento, a gente está mais preocupado em agrupar. Partidos, a gente já recebeu convites aqui do PL, a gente recebeu convites do Novo, a gente recebeu o convite do antigo Patriota e PTB, que hoje está se formando aí, fundindo e formando o Democracia 25. São todos partidos conservadores e a gente já recebeu o convite de todos eles. Mas é um assunto que a gente deixa para discutir um pouco mais na frente. Nesse momento, vamos reagrupar e já começamos, inclusive, a discutir gestão. Já começamos a discutir gestão. Ontem houve a posse de uma pasta importante no governo federal e que é de um pernambucano, que é o Silvio Costa Filho. Está lá. Assumiu o Ministério de Portos e Aeroportos. Portos e Aeroportos. E aí o que é que eu consigo imaginar? Eu consigo ver o aeroporto de Caruaru como um equipamento, infelizmente, não só subutilizado, a palavra nem é subutilizado, mas infelizmente sucateado ao longo dos anos. Não é? O aeroporto de Caruaru nunca recebeu investimentos que possibilitasse que a gente tivesse voos comerciais, voos diários aqui em Caruaru. Quando eu falo voos comerciais, eu não estou falando do Caravan da Azul Conecta. Eu estou falando de voos com ATR, eu estou falando de voos com aeronaves maiores, eu estou falando de escoamento. Nós somos a principal cidade do polo de confecções do Agreste Pernambucano. Quando eu digo assim, a principal cidade, é porque nós somos a maior. Então nós temos um volume de vendas e um volume de produção muito alto. Mas, infelizmente, tudo escoado via terrestre. E quando via aérea tem que ir para Recife, podendo partir de Caruaru. Então a economia de Caruaru fica prejudicada quando você tem um equipamento feito no aeroporto de Caruaru, que infelizmente está lá meio que abandonado. Inclusive, eu tive a oportunidade de fazer uma visita ao aeroporto ontem eu tive a oportunidade. Ontem o Silvio Costa Filho estava tomando posse como ministro de Portos e Aeroportos. Isso. Nem fui convidado, afinal de contas é um governo de esquerda. Mas eu fui lá ver o aeroporto de Caruaru. Né? E a situação, infelizmente, é deplorável. Começa pelo acesso. Pode ser que tenha ocorrido chuvas, é inverno, é aquilo. Então tem assim, buracos gigantescos no acesso. Tem muito lixo no acesso. Isso eu vou mostrar. Ainda hoje, se vocês seguirem minhas redes sociais, @Silvio_Nascimento, vocês vão ver hoje o vídeo do aeroporto de Caruaru, que, infelizmente, a começar pelo acesso, está meio que abandonado. E aí eu me lembro bem que o governo Bolsonaro, através do Ministério do Turismo, através do ministro Gilson Machado, e partindo de uma articulação minha, a gente conseguiu uma liberação de 30 milhões de reais para Caruaru, e entre eles as obras de infraestrutura, entre elas está justamente o acesso ao aeroporto de Caruaru. E aí, justamente nisso, queria perguntar, esses 30 milhões, lembro que foi divulgado, Gilson Machado falou até aqui com a gente na Rádio Cidade sobre esse dinheiro, e que era para, entre outras coisas, a Leão Dourado, pelo menos, tá? Leão Dourado, acesso ao aeroporto, distrito industrial e, enfim, o acesso ao aeroporto realmente está... A Casa da Mulher Artesã, pois é, uma parte do Via Parque, Alto do Moura também. A requalificação, né, do Alto do Moura. Esses 30 milhões tinham essas configurações. Só que, Silvio, tem muitas dessas coisas que ainda não foram feitas. É um problema da gestão municipal? O dinheiro chegou mesmo? O que ocorreu?
O dinheiro chegou. A gente sabe que, na verdade, o que ocorre é que esse dinheiro está na Caixa, a liberação do dinheiro ela é por métrica, então o dinheiro vai sendo repassado para a Prefeitura a partir do momento que é feita a medição das obras, então esse dinheiro tem sido repassado para a Prefeitura. E quanto à morosidade, aí são inúmeros os fatores, normalmente, eu acostumei a ver isso dentro do Ministério do Turismo e ali também na Embratu, que os governos municipais normalmente alegam dificuldade nas licitações para a realização das obras. Eu ainda não ouvi os argumentos da Prefeitura de Caruaru, então não vou fazer aqui um pré-julgamento. Mas acredito mesmo que ainda falta muita coisa para entregar e, voltando ao aeroporto, infelizmente o acesso está terrível. E com relação ao aeroporto ainda, professor, queria dizer que o PAC prevê investimentos no Brasil para o próximo ano. O PAC prevê 1 trilhão e 700 milhões de reais. Acho que é 700 bilhões, não? Bilhões. 1 trilhão e 700 bilhões. Sim. Dessa verba aí, 10,2 bilhões estão destinados para os aeroportos. Aqui em Pernambuco, o único contemplado é o aeroporto de Serra Talhada. Gostei de ver. A classe política de Caruaru já começa a se mobilizar por essa questão. Prefeito Rodrigo Pinheiro teve na posse e já disse que cobrou do novo ministro. A governadora Raquel Lira teve na posse e ele gravou um vídeo com ela dizendo que vão existir investimentos. Ela fala em Serra Talhada, mas ele diz que vão investir investimentos em outros municípios, como, por exemplo, Caruaru. Ficaria muito feliz que isso ocorresse. O deputado Fernando Rodolfo mostrou já um requerimento que ele havia feito. Só precisa acontecer. Porque é histórico o abandono que sofre o aeroporto de Caruaru. Desde que eu moro em Caruaru, e não faz pouco tempo, só faz pouco tempo, 50 anos, há 50 anos, e desde que eu moro em Caruaru, eu sempre vi esse aeroporto, infelizmente, abandonado e virando chacota, como foi o caso de um Boeing que, infelizmente, todo mundo sabe disso na aviação, eu conversando com gente importante da aviação nacional, dizendo que Caruaru é a cidade que o avião atola. Infelizmente, viramos chacota. Precisamos fazer com que isso acabe. Tem que mudar, né? Hoje nós temos o ministro de Portos e Aeroportos, sim, ele é de Pernambuco. A governadora é caruaruense. Sim. Então, nada mais justo, todos eles têm consciência da importância de Caruaru do ponto de vista econômico, do ponto de vista turismo, do turismo regional, do turismo nacional. Caruaru é uma cidade que já deveria receber muito mais turistas, mas historicamente não houve investimentos nesse quesito, nessa pasta. Já tinha conversado lá atrás com a prefeita Raquel Lira da necessidade de Caruaru ter uma secretaria de turismo e não essa secretaria está acoplada a outra secretaria, como é o caso. Conversei com ela. A Fundação de Cultura... Não, na verdade, hoje e há muito tempo que a gente não tem a Secretaria de Turismo. Ela está ali dentro da Secretaria de Desenvolvimento. Então, o secretário executivo, ele é secretário executivo de turismo, mas a gente precisa de uma titularidade numa cidade categoria B, que tem um São João que a gente realiza, que tem o Alto do Moura, que tem a Feira da Arte. É um absurdo gigantesco que em pleno domingo, onde as pessoas costumam se locomover e o turismo de proximidade ele é muito mais forte, é um absurdo que ocorra a Feira de Artesanato de Caruaru, tão bonita, tão forte, tão pujante, fica fechada. E a culpa não é do feirante, não é jamais do feirante. O feirante não pode abrir para ninguém, para o deserto. Tem que existir investimento em promoção. A feira tem que ser divulgada lá fora, para os nossos estados vizinhos, para as nossas cidades vizinhas, para que ela receba compradores. Aí sim, o lojista e o feirante vai fazer questão de abrir. Afinal de contas, ele não vai perder dinheiro, não é, professor? Tem isso. Mas também é preciso pulso e é preciso vontade do poder público. Olha só, a gente vai para um novo intervalo, Silvio, e na volta a gente continua debatendo, inclusive estamos entrando já em política municipal e isso é importante. Então, em 1 minuto a gente volta com mais Silvio Nascimento aqui no Cidade Preta. Manhã
Cidade. Manhã Cidade. Rádio Cidade. Você está ouvindo o Manhã Cidade, sua revista diária aqui na Rádio Cidade, com Mário Flávio e Renata Torres. Apoio Unimed Caruaru. Cuidar de você, esse é o plano. Nevinha, cama, mesa e banho. Bom gosto e requinte para o seu bem-estar. Viva de frente, seja feliz e sorria com a Oral Unique Caruaru. Nutriaves Pet Center, com 2 unidades para facilitar a sua vida na hora de comprar alimentos, medicamentos, acessórios para o seu animal de estimação. Unidade 1, Rua Silvino Macedo. Unidade 2, Avenida Francisca Lira, Florencio, após a antiga Mansão Forró. Entregamos a domicílio. Siga nossas redes sociais e acompanhem todas as novidades. Vem cá, é verdade que o combustível do Posto Ferreira Lima é o melhor da cidade? Oxia, pois, é o melhor e mais barato da região. Serve pra qualquer veículo? De toda variedade, qualquer um. V8? Oxe, vai que vai, homem. Camaro amarelo? Valoriza, é visível. E pra viajar? Você vai se sentir no volante, vai e volta várias vezes. Ah, e carro velho serve também? Ganha vida, rapaz. Posto Ferreira Lima, combustível de confiança com a qualidade que seu carro merece. Praça Silva Filho, 162, Nossa Senhora das Dores, aqui em Caruaru, próximo à estação ferroviária. Crocância e sabor, a mais gostosa tem. Pipoca Bocos não tem pra ninguém. Muitas variedades, muitas opções. Pipoca Bocos ganham nossos corações. Bocos, Bocos, Bocos é a mais gostosa. Bocos, Bocos, Bocos é a mais gostosa. Curso de Português e Redação Menelau Júnior e Unimed Caruaru apresentam terceiro Areópago do Agreste, com a presença do professor Luiz Pondé, pela primeira vez em Caruaru. Palestra imperdível com tema Desafio da Mudança, no dia 5 de outubro na Casa de Eventos Maria José Recepções 2. Outras informações pelo número 99808-8798. Ingressos à venda na bilheteriadigital.com e na Banca Terceiro Mundo. Realização Instituto Indagator. Apoio Rádio Cidade. Todo mundo ouve, todo mundo vê. Rádio Cidade. Na Rádio Cidade, 11 horas e 45 minutos. Você está ouvindo o Manhã Cidade, sua revista diária aqui na Rádio Cidade, com Mário Flávio e Renata Torres. Apoio Unimed Caruaru. Cuidar de você, esse é o plano. Nevinha, cama, mesa e banho. Bom gosto e requinte para o seu bem-estar. Viva de frente, seja feliz e sorria com a Oral Unique Caruaru. Manhã Cidade. Estamos de volta, terceiro e último bloco do Momento Cidade Entrevista dentro do Manhã Cidade, recebendo o Silvio Nascimento, ex-presidente da Embratur e líder do grupo de direita conservadora, pelo menos, né, de um grupo que está se reagrupando aqui em Caruaru para pensar a política local. Mas, Silvio, eu tenho 2 mensagens aqui muito interessantes. A primeira é a do Luiston Santos. Ele diz, a palavra-chave é realmente esta, reagrupar. O movimento de direita é grande, apenas represado. Quanto mais se expõe, mais cresce. Silvio, estamos com você. Né? Essa é a... Obrigado, Luiz. Ele está mandando. Agora, o Tarcísio Aguiar faz uma pergunta interessante. Olha, bom dia, excelente entrevista, mas eu tenho uma dúvida para o senhor Silvio Nascimento. Qual a avaliação dele acerca da Câmara de Vereadores de Caruaru? Que, infelizmente, a meu ver, é inútil em sua essência, porque há muitos mandatos, não há oposição ao Poder Executivo e, obviamente, o nível de escolaridade dos vereadores é precário. Essa é a crítica do Tarcísio Aguiar. Né? Tarcísio, eu não acho que o nível é precário, mas é a crítica dele e a gente faz a leitura igualzinho a que ele falou.
que é que você acha da Câmara de Vereadores e das críticas de Tarcísio? Vou falar com relação à pergunta do Tarcísio, mas antes eu queria falar aqui sobre 2 eventos, se me permitir, professor. Perfeito, tranquilo. O primeiro evento é esse que a gente acabou de ouvir aqui na rádio, que é o Desafio da Mudança com o professor Luiz Pondé, que é um evento que já ocorreu aqui em Caruaru, que é o Aerópago do Agreste. Então é muito bom, muito importante que as pessoas consigam participar, consigam assistir e abrir a mente. Um outro evento... Esse evento é dia 5 de outubro, né? 5 de outubro. Né? 5 de outubro. Outro evento extremamente importante é um evento no dia 1º de outubro, que é a eleição para Conselho Tutelar. Sim. E, assim, é importantíssimo que o caruaruense tenha consciência da força e do trabalho do Conselho Tutelar, do quão é importante as ações que protegem as nossas crianças, os nossos adolescentes. Dentro do nosso grupo, nós identificamos alguns desses candidatos a conselheiros tutelar e são de direita, são conservadores. Nós identificamos alguns, fizemos uma eleição interna dentro do grupo. Hoje o grupo já conta com mais de 300 pessoas e aí surge o nome do doutor Josué Ferreira, que ele teve a oportunidade, assim como outros candidatos que se predispuseram a ir lá no grupo e expor os motivos pelos quais as pessoas deveriam votar neles, e a gente escolheu o nome do professor, do doutor, professor porque eu estou aqui do lado de um professor e que tudo que eu sou eu devo ao professor também, então a gente acaba incorporando, né? Eu também sou advogado, assim feito o doutor Josué Ferreira. O número dele é 112. Então eu faço aqui um convite, mais do que isso, um apelo aos caruaruenses que no dia 1º de outubro saiam de casa e vão votar nos conselheiros. Dessa vez você só vai poder votar em um conselheiro. E a nossa indicação é o doutor Josué Ferreira. Perfeito, número 112. Eu queria aproveitar para mandar aqui abraços para o Juca Novaes, que já escreveu por aí com a gente, para o professor João Antônio, recém-possado como presidente do Partido Novo aqui em Caruaru, professor Plínio, o Marcelo Lima, o doutor Clarisson Ferreira, o Everaldo Ferreira, o Winston, que acabou de falar, o Fábio Ramos, o Pedro Serafim, a Fabiana Rosimar, o Sandro Veras, Chicuta, o Emanuel Tibúcio, o ex-ministro Carlos Brito, que passou um zap aqui, está acompanhando a gente, o doutor Adriano Marcel, o doutor Bruno Gugel, a Patrícia do Povo, aos membros do Meu Partido é o Brasil, que é uma associação já, né? O Fernando Júnior, o doutor Haroldo Torres, o Bruno Roberto, o pastor Tony, o doutor Joaquim Queiroz, Socorrinho, o doutor Josué, que eu acabei de dizer que é a nossa indicação para o Conselho Tutelar. Respondendo aqui com relação à nossa Câmara Municipal. Eu concordo com o professor em dizer que nem todos têm, obviamente, não dá para nivelar por baixo a Câmara Municipal de Caruaru. Eu acho que nós temos bons edis. O que eu acho que ocorre hoje é que existe uma unanimidade com relação ao Executivo Municipal. E que eu aprendi desde cedo que nenhuma unanimidade é inteligente. Eu disse de uma forma um pouquinho mais sutil. Nelson Rodrigues dizia isso, né? Toda unanimidade é burra. Nelson Rodrigues, pernambucano. De direita. De direita também. De direita, tá? Exatamente. Mas um grande cronista, excelente cronista e... teatrólogo, autor, e era maravilhoso. Torcedor do Fluminense, não? Era torcedor do Fluminense, não sabia. Ele não é Flamengo, não. Mas enfim, vamos seguindo com... Mas vamos lá. Infelizmente, a Câmara Municipal de Caruaru hoje não faz nenhuma oposição ao governo municipal. E eu acho que aí há um desequilíbrio entre os poderes, o poder legislativo e o poder executivo municipal. É preciso que o poder legislativo também fiscalize o governo, o poder público municipal. E isso hoje ocorre de forma, digamos assim, dentro das nuances que uma situação unânime permite. E que nós estamos formando também chapas
para a Câmara Municipal, para os novos edis, e a gente acredita que já no próximo mandato essa situação já não aconteça. Então, o que ocorre hoje com a Câmara é exatamente isso. E lá, ideologicamente, infelizmente, a gente não tem ainda os conservadores, realmente conservadores, ocupando cargos na Câmara. Recentemente, a associação Meu Partido é o Brasil, junto com o grupo Provida e com apoio também do nosso grupo, esteve lá na moção contra o aborto, e essa moção foi aprovada. Mas para você ver como se misturam as coisas, enquanto isso, a vereadora Perpétua Dantas usou o pronome neutro, todes, o que, de certa forma, foge à gramática. E ela é uma das pessoas preparadas. Ela pode até dizer aqui, me rebater, dizendo justamente pelo fato de ser preparado, eu também sou preparado e não uso o pronome neutro. E a gente não quer. Como conservador, a gente abomina o pronome neutro. A gente assume o pronome biológico e a gramática brasileira e mais nada. Olha, e o vereador Cabo Cardoso, que sempre fez campanha e se elegeu, né? Falando e defendendo abertamente o presidente Bolsonaro, desde que ele entrou, pelo menos, e até agora continua nessa pegada. Vocês têm diálogo com ele no grupo? Não tive a oportunidade de conversar mais com o vereador Cabo Cardoso. Se ele realmente for de direita, possivelmente vai procurar esse grupo, que é um grupo grande, que é um grupo onde estão realmente os conservadores. Ele vai procurar diálogo com o grupo, mas normalmente o grupo procura diálogo com quem entende que é realmente conservador e de direita. E eu não me lembro de ter recebido nenhuma visita do Cabo Cardoso em 2018, na primeira eleição do presidente Bolsonaro. Eu estava lá. Eu tinha comitê, eu estava nas ruas, eu estava nas feiras, eu estava rodando o Estado e defendendo o nome Jair Bolsonaro para presidente da República. Mas, se minha memória não for tão fraca, eu não recordo dele fazendo a mesma coisa. Olha, o nosso querido Oscar Mariano disse uma questão aqui sobre o aeroporto interessante. Professor, sobre o aeroporto, ontem, perdi de fechar uma palestra com o professor Leandro Carnal, justamente por não ter voos comerciais para Caruaru. Isso precisa mudar urgentemente. O Oscar, que vem realizando, inclusive é um dos organizadores desse aerópago do Agreste, ele tem me dito isso em privado e disse agora na mensagem, é muito difícil às vezes conseguir fechar negócio, porque as pessoas não querem descer em Recife para, às vezes, ainda atravessar mais 1h30 de estrada para chegar em Caruaru. Isso tem dado Professor, trabalho. O Centro de Convenções de Caruaru, ali próximo ao shopping, ele devia não ter vagas. A verdade é essa. Caruaru é uma cidade polo. Geograficamente, ela está extremamente bem localizada. Então, tem tudo para o turismo de negócios, o turismo de convenções, mas, infelizmente, falta infraestrutura turística. O aeroporto é um equipamento extremamente importante, como a gente vem citando. A gente devia ter aqui eventos também no nosso autódromo. Qual a situação do autódromo hoje? Eu acho que teria que ser refeito pelo PES, se brincar. Basicamente abandonado. Abandonado. Então, assim, é uma cidade turística, categoria B pelo Ministério do Turismo, mas que, infelizmente, não recebe a devida atenção para a pasta que deveria receber. E não é uma questão recente, é uma questão histórica. O Ronaldo Passos, né, grande amigo nosso, está mandando um abraço para você, viu? Forte abraço para o Ronaldo. Passos, que é um homem do esporte, né? Como um todo. É basquete master, viu? Inclusive estava disputando lá na seleção master do Brasil. Exato, tá aí fazendo e acontecendo pelo Brasil. Para a gente terminar, eu tenho duas perguntas, mas eu vou fazer uma de cada vez, que só é o tempo que resta. A primeira você citou o professor João Antônio e ele vai estar indo para o Novo. Inclusive vamos recebê-lo semana que vem, na quinta-feira. Quinta-feira que vem, nesse mesmo horário, nesse mesmo canal. João Antônio é um conservador, uma pessoa... E aí é o seguinte, ele está no Partido Novo. Vocês vão fazer diálogos também, veja, mesmo com forças que estão em outros partidos, né? O Partido Novo, o Fernando Rodolfo também, que se apresenta como bolsonarista, está no PL.
Quando é que serão esses diálogos ou não haverá diálogos com esse pessoal? Primeiro, quero mandar um abraço forte e caloroso para o professor João Antônio, ser humano da mais alta qualidade, não só como professor, um profissional, mas também como ser humano também. João tem um coração gigante e merece a confiança do povo pernambucano. Caso venha a se candidatar, merece a confiança do povo pernambucano. É alguém que, inclusive, como o Tarcísio falou, vem melhorar, inclusive, o nível da Câmara de Vereadores de Caruaru. Como disse também aqui na minha resposta, não acho que o nível seja tão ruim, mas João vem melhorar esse nível que está aí. Com relação a partido, eu repito, o Partido Novo, o Democracia 25, o PL, no momento certo, essa discussão será aberta no grupo e democraticamente, no grupo de conservadores, ela vai ser discutida e aí sim a gente vai tomar a decisão de que partido a gente vai e quantos vão em cada partido. Uma coisa que eu queria fazer era um convite para você que está nos assistindo, que está nos ouvindo. Se você quiser fazer parte desse grupo de conservadores, basta você ir lá no meu Instagram, repito aqui, é Silvio_Nascimento, e você passar um direct para a gente dizendo que quer fazer parte desse grupo de conservadores, que inicialmente você vai ser incluído num grupo de WhatsApp e a gente já vai começar a discutir as eleições municipais, que são as próximas eleições e que eu considero talvez as mais importantes do Brasil. Acho que é isso, né, professor? É isso. E a Elizabeth Beth diz, estamos junto com Josué já, olha, você já fez aqui o anúncio, ela já trouxe aqui. Né? O Fábio Ramos diz, Direito Unido trará a mudança que Caruaru merece. Gildo José, nosso grande ouvinte, diz, realmente, pronome neutro não existe. Estás corretíssimo nessa fala, Silvio Nascimento. Gildo José da Nova Caruaru, grande abraço para ele. Mas a última pergunta, Silvio, a gente tem um bloco, a gente tem um quadro aqui, né, que o Mário Flávio aqui criou e a gente vai seguindo, que se chama Não Pipoque Não, tá certo? Pipoco, é a última não. Pergunta, não pipoque não. É a última pergunta, a gente tá encerrando a entrevista, mas aquela pergunta que não quer calar e rapidinho ser respondida, né, nesse minuto final. Pelo todo o tom da entrevista, a gente notou, eu notei uma coisa na entrevista, né? Você tem todo um cuidado, mas fez críticas aqui à gestão municipal Rodrigo Pinheiro em alguns momentos da entrevista. E eu queria saber o seguinte, antes de discutir se vai ser candidato a prefeito ou não, a posição mesmo hoje no grupo, vocês se colocam na oposição ao prefeito Rodrigo Pinheiro ou não? Vai ter diálogo com o Rodrigo Pinheiro? Como é que vocês se comportam? A gente se coloca ao lado do povo e sempre. A gente se coloca ao lado dos conservadores, daqueles que votaram junto com o presidente Bolsonaro, sempre. Falar sobre a gestão de Rodrigo Pinheiro, eu vou encontrar coisas boas e coisas que não são tão boas, né? Eu vou encontrar um São João que é maravilhoso, mas eu vou encontrar escolas na zona rural, onde a professora tem que dar aula a 3 séries diferentes simultaneamente. Eu vou encontrar problemas na saúde, como um médico solicitar a transferência de um paciente de manhã e esse paciente só ir ser transferido à noite. Eu vou encontrar problemas na zona rural, eu vou encontrar problemas no equipamento que hoje é do governo estadual, que é o aeroporto de Caruaru, mas que o acesso é do governo municipal. Então, assim, eu acho que Caruaru é uma cidade de grande porte, não considero Caruaru uma cidade de médio porte. Ela é o maior PIB do interior do estado, apesar de hoje não ser a maior cidade do interior do estado, perdeu ali para Petrolina em número populacional no último censo, mas como PIB ela ainda é a maior cidade do interior do estado. E como tal, uma cidade grande tem muitos e muitos problemas, é uma cidade complexa de administrar e eu acho que falta, às vezes, uma dedicação maior a determinadas áreas que não, por exemplo, o São João. Num resumo muito rápido, eu diria que a gestão Raquel Lira foi a gestão da educação e a gestão Rodrigo Pinheiro tem sido a gestão do São João. Boa. Vocês ouviram, né? O Silvio Nascimento. Silvio, o Tarcísio Aguiar... Eu não pipoquei não, né? Não, pipocou não. Não, pipocou não. O Tarcísio Aguiar, né, que falou dos vereadores, ele
fellow aqui, eu falar aqui a mensagem dele, ele disse: obrigado, professor, por transmitir a mensagem. Só um adendo. A generalização sobre o nível de escolaridade é que, infelizmente, a maioria dos vereadores é composta por carreiristas e alguns deles não têm escolaridade, mas realmente tem gente qualificada. Como os senhores disseram, não dá para nivelar por baixo. Abraço. Tá lido, Tarcísio, sua mensagem. E eu vou agradecendo, Silva, inclusive, aproveitar esse minuto final, a Andréa Queiroz, né, que diz que a Câmara de Caruaru tem que melhorar. Fabiana Silva, agradecendo a entrevista. Dona Núcia Lima de novo. Pedro Serafim, Elizabeth Bete, Fábio Ramos, o José Everaldo Ferreira da Silva. Também o Luíston Santos, que a gente leu aqui a mensagem dele. Socorro Maciel, né, ela agradece aqui. Socorro Maciel, parabéns pela entrevista com o Silvio Nascimento. Tem aqui Café em Grains. Esses nomes de YouTube são ótimos, né? A pessoa diz aqui que Silvio é a voz da direita em Caruaru. Muita gente mandando mensagem. Cali Oliveira também. Muita gente pelo Zap. Eu vou agradecendo imensamente. Sei que não li todas as mensagens, mas muitas delas vieram nesse espírito que a gente trouxe em geral aqui da entrevista. Eu queria agradecer toda essa audiência. E aquilo, Silvio, muito obrigado pela vinda aqui. Eu sei o seguinte... Logo você está de volta aqui, porque de política a gente precisa tratar todo dia. Muito obrigado, professor. Muito obrigado a toda a equipe da Rádio Cidade. Quero, terminando aqui minha oportunidade de falar aqui nos microfones, quero fazer um convite todo especial às mulheres caruaruenses para que elas, no pleito de 2024, sejam candidatas, que elas participem ativamente da política. A gente sabe que existe a cota é importante, mas muito mais importante é a participação espontânea de todas vocês. Então fica aqui o meu convite para que todas vocês participem. Muito obrigado mais uma vez a todos vocês. Perfeitamente. Gente, a gente vai encerrando essa entrevista e o Manhã Cidade. Vou agradecendo a audiência de cada um de vocês. Peço só duas coisas. Se inscrevam no YouTube, vocês vão sempre receber nossas ações aqui, nossos programas que transmitimos no YouTube, ou então venha por Flixicidade, que você acompanha a Rádio Cidade sempre. E fique com nossa programação. Agora entra MPB de qualidade com a nossa querida Bel Pereira. Daqui a pouco Toca Todas. O Juninho Santana vem aí 3 da tarde com o Top Mix Cidade. 5 da tarde o futebol. Aliás, Silvio, você gosta de futebol, não gosta? Tem time aqui em Pernambuco? Tenho 2. Quais são? Tenho 2. Eu torço por um time fora de série, que é o Santa Cruz. Certo. E torço por todos aqueles outros que jogarem contra o Sport. E com isso a gente encerra a Cidade Entrevista de hoje, né, com o tricolor e anti-rubro-negro Silvio Nascimento. A gente volta amanhã no Manhã Cidade, se Deus quiser. Manhã Cidade.